Seja muito bem-vindo ao Direito Penal. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha e hoje nós vamos dissecar o marco do combate ao crime organizado, a Lei 15.358 de 2026. Mas antes de iniciarmos, eu tenho um aviso importante. Para você acompanhar essa aula em alto nível, eu disponibilizei um PDF denso, esquematizado e atualizado com toda a parte material dessa lei. Material de apoio definitivo que eu preparei para os meus alunos de mentoria. E o link para baixar esse material gratuitamente está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Pegue o seu e vamos para a aula. Vamos lá, meus amigos, vamos dar início ao nosso sexto bloco. Continuamos analisando a incidência dessas causas de aumento de pena do artigo 2º, crime de domínio social estruturado. Então vamos lá analisar com calma aqui o que nos diz o inciso 3º do artigo 2º da Lei 15.358 de 2026. Olha, gerará essa causa de aumento que vai de 2/3 à metade, ao dobro, aliás, se as condutas previstas nos incisos 1 a 10 do caput deste artigo são todas aquelas condutas que configuram o crime de domínio social estruturado que nós vimos nos blocos anteriores. Então, se essas condutas forem praticadas com emprego de violência ou grave ameaça contra membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, os agentes de segurança descritos no artigo 144 da Constituição Federal, ou policiais institucionais de órgãos públicos, e aí vamos fazer um parênteses aqui, então vejam que todos esses são agentes ligados à segurança pública, ou ao Ministério Público, ou ao Poder Judiciário. Se os crimes, portanto, lá dos incisos 1 a 10 do artigo 2º, forem cometidos com emprego de violência ou grave ameaça contra essas pessoas, haverá um aumento na pena, uma causa de aumento de pena, que vai de 2/3 ao dobro. Mas o inciso 3º continua. Se o crime também, um daqueles crimes, for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência ou qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade, ou ainda houver envolvimento, a coação ou o aliciamento dessas pessoas para a prática ou o auxílio na prática dos atos criminosos. Então vejam que é uma causa de aumento de pena que tem uma redação bastante ampla, que abarca diversas pessoas, não apenas aqueles agentes ligados de alguma forma à prestação jurisdicional, à segurança pública, englobando também, de uma maneira geral, vulneráveis. Qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade aí inclui criança, adolescente, idoso, pessoas com deficiência. Então notem que essas pessoas todas podem ser vítimas dos crimes ou podem sofrer coação ou aliciamento para a prática ou auxílio dos atos criminosos. Aqui, pessoal, eu trago para vocês uma questão que eu acho que poderia cair numa prova, talvez até numa segunda fase, para delegado de polícia principalmente, mas para outras carreiras da área jurídica também. Vejam só, a Lei 15.134 de 2025, ela incluiu uma qualificadora no homicídio. Quando esse homicídio for praticado contra autoridades ou agentes descritos nos artigos 142, que trata das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e 144 da Constituição Federal, que são as Forças da Segurança Pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, lembrem-se, Polícia Ferroviária Federal, policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros Militares, policiais federais, policiais penais federais, estaduais e distritais. E aí a gente tem que lembrar do que o STF julgou lá na DPF 995, para incluir as guardas municipais, os integrantes das guardas municipais, como também agentes de segurança pública. Como os guardas municipais estão previstos no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, devemos entender, então, que o homicídio praticado contra guardas municipais também será um homicídio qualificado. Mas esse dispositivo
que incluiu essa qualificadora no homicídio, não para por aí, falando dessas pessoas ligadas à segurança pública. Ela continua. Quando o homicídio também for cometido contra integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, e aí é que vem aqui a pegada que eu acho que pode cair na sua prova. Ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. A linha B vai dizer também da qualificadora se for praticado contra membro do Poder Judiciário, Ministério Público, Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 32 da Constituição, oficiais de justiça no exercício da função em decorrência dela, ou ainda cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, até o 3º grau em razão dessa condição. Então notem, aqui nós estamos falando de qualificadoras do homicídio. Mas essa lei 15.134 incluiu que o homicídio praticado contra todas essas pessoas que eu falei será qualificado. Essa mesma lei incluiu ainda que a lesão corporal gravíssima praticada contra todas essas pessoas será crime hediondo, certo? Então, o que o examinador pode fazer na maldade? Ele pode pegar o inciso 3º, que são essas causas de aumento de pena que nós estamos vendo aqui, do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei 15.358 de 2026, e querer confundir vocês dizendo que haverá uma causa de aumento de pena se esses crimes forem cometidos, por exemplo, contra o cônjuge de um juiz, contra um companheiro ou parente até o 3º grau de um promotor de justiça. E, na verdade, não haverá incidência dessa causa de aumento de pena. Isso porque, obviamente, que esse dispositivo é uma norma penal impéius, uma norma penal que piora a vida do réu. Logo, ela deverá atender a determinados princípios penais de direito material. Ela é irretroativa, obviamente, mas ela ainda deve ser interpretada sempre de maneira restritiva. Portanto, se a Lei 15.358 não falou em parente consanguíneo até o 3º grau, nós não podemos incluir essas pessoas no rol aí do inciso 3º do parágrafo 1º para entender que haveria essa causa de aumento de pena. Compreenderam isso? Então, não confundam as qualificadoras do homicídio, que estão lá nas alíneas A e B, que foram incluídas no artigo 121 pela Lei 15.134 de 2025, não confundam isso com essas causas de aumento de pena que estamos estudando aqui. Ou seja, devemos ficar restritos apenas ao que a lei disse especificamente que seria considerado causa de aumento de pena. Beleza, meus amigos? Vamos continuar aí por inciso 4º. Olha, se houver conexão com outras organizações criminosas ultraviolentas. Então, se um daqueles crimes lá do artigo 2º, incisos 1 a 10, for praticado, mas houver uma conexão entre duas organizações criminosas ultraviolentas. Aqui, embora historicamente essas facções criminosas sejam rivais, a gente tem que lembrar que o Ministério da Justiça, em 2025 agora, apontou para uma aliança estratégica entre as maiores facções criminosas do Brasil. Então, apesar de Comando Vermelho e PCC disputarem territórios no Norte e no Nordeste, as cúpulas dessas organizações criminosas ultraviolentas formaram uma espécie de hub logístico no Rio de Janeiro e em São Paulo para compra de armas e principalmente para lavagem de capitais. Então, essas facções compartilham os mesmos doleiros, as mesmas empresas de fachada utilizadas para escoar os lucros, que são de bilhões de reais. Historicamente, também havia uma disputa entre facções e milícias, mas os últimos estudos apontam para uma conexão entre esses dois grupos. Então, as milícias formadas geralmente por agentes do Estado, passaram a vender espécies de franquias de exploração de serviço de gás, internet
para as facções em troca de proteção armada e as facções dando para as milícias acesso a rotas de tráfico. Esse tipo de situação é comum, inclusive, no mundo, né? O PCC e a máfia italiana 'Ndrangheta, que é lá da Calábria e que controla 80% da cocaína na Europa, acabaram formando uma simbiose, formando uma parceria para que o PCC atue como operador logístico na América Latina dessa máfia italiana. E aí é o Porto de Paranaguá e o de Santos que se tornaram verdadeiras estações de transbordo de drogas por esses cartéis de máfia italiana com essas organizações criminosas ultraviolentas. Estou falando aqui no caso do PCC. Nós temos também conexões entre os cartéis de Sinaloa e Jalisco no Brasil, na tríplice fronteira, juntamente com o PCC também. Então, o que a gente pode entender aqui é que há uma fungibilidade nessas alianças. Percebam que não existe ideologia nesse mundo do crime. O que existe é a vontade de lucro a qualquer custo, certo? Lucro a qualquer custo. Então, eles vão formar conexões, eles vão guerrear em determinados territórios. A ideia é potencializar recursos, potencializar os lucros. E é isso que o legislador quis punir com maior rigor, inserindo essa causa de aumento de pena quando houver essa verdadeira governança criminal feita por essas organizações criminosas ultraviolentas que criam um verdadeiro poder paralelo ao Estado, e o Estado tem muita dificuldade de combater essas formações, porque quando ataca uma ponta, a rede se reconfigura rapidamente através de uma outra organização que já está ali conectada a ela. Beleza? Vamos fechar esse nosso bloco, daqui a pouco a gente volta para falarmos dos incisos 5º, 6º e demais aí do parágrafo 1º do artigo 2º dessa lei maravilhosa que é a 15.358 de 2026. Eu sei que a teoria, por si só, não vai garantir a sua aprovação. O que separa o candidato aprovado daquele que fica pelo caminho é a capacidade de aplicação do conhecimento na hora da prova. E por isso eu preparei um curso intensivo com 30 questões inéditas, estilo FGV, Sebrasp, sobre esse tema, comentadas assertiva por assertiva, ponto por ponto, com fundamentação jurisprudencial, legal e doutrinária e foco nas pegadinhas de prova. É uma preparação cirúrgica por um investimento de apenas R$ 37,90, o preço de um lanche, mas com o valor de uma mentoria. O link para adquirir o curso também está aqui na descrição desse vídeo. Você já sabe, aqui no Direito Penal On, toda segunda-feira às 19 horas, eu tenho um encontro com você para a gente estudar uma lei penal especial. E agora nós estamos na série do Marco do Combate ao Crime Organizado. Te espero na próxima segunda.